Obrigada, Regina. Então, vamos chamar agora o último palestrante, que é o professor Joaquim Eugênio Abel Seabra. Ele é engenheiro de alimentos, graduado pela Universidade Estadual de Campinas, onde também obteve o título de doutor em planejamento de sistemas energéticos. Ele tem pós-doutorado realizado no Laboratório Nacional de Energias Renováveis nos Estados Unidos e atualmente é professor doutor do Departamento de Energia da Faculdade de Engenharia Mecânica, aqui da Unicamp. Prazer, professor. Fica à vontade. Ok. Onde está o... Obrigado. Deixa eu... Bom, muito bom dia a todos. Assim como os outros palestrantes, primeiro gostaria de agradecer bastante à organização pelo convite, a oportunidade de comentar um pouquinho, falar de umas besteiras relacionadas à energia aqui com vocês. E também parabenizar pelo evento. Pelo que entendi, a organização é por parte dos alunos, realmente parabéns para vocês. Bom, vamos começar falando então desse aproveitamento energético do resíduo sólido urbano. Como foi apresentado aqui, muito obrigado pela introdução também, a minha formação está relacionada à área energética. Eu não trabalho com, essencialmente, o tratamento de resíduos no termo mais amplo. A minha formação e a atuação dentro da universidade, na pós-graduação, na pesquisa, está relacionada a planejamento energético, como usar recursos. E, do meu ponto de vista, inclusive lá para o pessoal da engenharia mecânica, o resíduo sólido urbano, ele tem energia, na verdade até mais chique a palavra, ele tem exergia, que é um termo que os engenheiros mecânicos adoram. Então fica lá esse recado que é um recurso. Não quero ser acusado aqui de, na dúvida, taca fogo, mas eu não estou muito longe disso. Então, em parte, é mais ou menos isso que eu vou dizer. Mas com algum cuidado e com algum critério, e combinando com tudo que foi discutido anteriormente aqui, né? Então, não é simplesmente ir fazendo as coisas no ímpeto aqui. Vamos ver algumas... Opa! Essa figurinha já deve ter aparecido umas 300 milhões de vezes só ao longo dessa semana, né? Mas é só para destacar, já que eu vou falar de aproveitamento energético, não é criado da cabeça do nada, porque ele aparece dentro da hierarquia como uma das possibilidades. Então, a recuperação energética disponível nos resíduos sólidos urbanos é uma opção real e, em muitos casos, uma opção viável, não só tecnicamente, mas também economicamente, que aí passa a ser também um desafio maior. Pô, como é que pula tudo isso? Para contextualizar isso, vem a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, para deixar bem claro, e também já foi mencionada muitas vezes antes aqui, o aproveitamento energético está colocado de forma explícita dentro dos objetivos dessa política. Obviamente, a política tem N objetivos e dentro desses inúmeros objetivos existe lá não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Isso é um termo bem amplo e gera muita discussão. Mas, enfim, dentro dessas opções de disposição final ambientalmente adequada, a gente vai incluir reutilização, isso é própria política, tá? Reutilização, reciclagem, compostagem e a recuperação e aproveitamento energético desses recursos. Vamos chamar de recurso aqui. Além disso, a política coloca como seus objetivos incentiva ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético desses resíduos. Muito bem. Só para provar que não é impossível de ser feito. Aqui a gente coloca, e a Europa acaba sendo um grande exemplo, várias vezes, é recorrente mencionar dados europeus, aqui tem o tratamento desses resíduos sólidos para onde eles vão lá na Europa. Aqui, no caso, os 27 países da União Europeia, como tem sido a evolução de geração per capita e a destinação. Como vocês podem ver, aqui embaixo, colocado
nessa corzinha rosa mais escura, a gente tem uma parcela muito considerável de incineração. E boa parte disso atrelada à recuperação energética. Também existem outros tratamentos, eu só queria mostrar, já deixar bem destacado aqui. A incineração não vai exatamente competir completamente com reciclagem e outros tratamentos. Essa pode ser tomada como uma forma complementar de se tratar e enxergar o tratamento dos resíduos sólidos. Tá? Isso é o que eu queria deixar mais ou menos claro aqui. Não vamos, de forma nenhuma, colocar uma opção versus a outra. Sempre bom lembrar, quando a gente for discutir a reciclagem, a qualidade dessa reciclagem depende também da qualidade do material disponível para essa reciclagem. Então a gente tem que lembrar que lá, e já foi até mencionado aqui, a lasanha, né? Foi o exemplo. Bom, enfim, lasanha deve queimar bem aqui. Tem material muito sujo ou contaminado, difícil reciclagem. Materiais altamente misturados, então eu vou ter um baita de um custo para promover a separação adequada desses materiais. Materiais degradados após repetidas reciclagens. Afinal de contas, se eu faço certos tipos de reciclagem, diminui consideravelmente a qualidade do material, o que exige um uso maior do material virgem. Então, nesses casos, a gente tem um baita de um potencial, um interesse de casar com o aproveitamento energético. E é o que está colocado aqui. Caso a reciclagem de alta qualidade não seja possível, naturalmente a recuperação energética vai estar na frente de simplesmente aterrar. Isso a gente verifica mesmo nos países onde a gente tem uma alta taxa de reciclagem. Isso já é evidente, já existe, é comercial, está lá para ser visitado e tomar como exemplo porque a gente poderia fazer aqui, com as devidas tropicalizações, que sempre são necessárias. Vamos começar então a discutir essas opções de aproveitamento energético. Tá? E isso, no final das contas, é a que a gente faz lá na engenharia mecânica, no caso, o grupo que trabalha ali junto, eu participo disso aí, discutir opções e a sustentabilidade associada a esse aproveitamento energético. Então, nós vamos inicialmente discutir algumas opções tecnológicas, as mais clássicas, voltadas para aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos, inclusive uma opção um pouco mais exótica e não comercial, mas que tem um potencial muito interessante. Primeira opção é mais ou menos aproveitar o que já está aí colocado, que é o gás de aterro. Então nós temos já dois exemplos de grande porte no país, dois aterros, São João e o Bandeirantes, poderia ser explorado em vários outros, e isso já está começando a acontecer em diferentes partes do país. Então aqui são fotos dos sistemas que já estão operando, que basicamente é fazer isso que vocês já devem conhecer. Com a produção natural do biogás no aterro, eu simplesmente promovo a coleta, e no pior dos casos, nem isso eu faço, eu nem queimo em flare, o metano acaba sendo emitido diretamente para a atmosfera, pior dos mundos. Então a gente promove a coleta desse biogás, que tem um conteúdo aí de metano que varia dependendo um pouco da operação e da composição, em torno de 50% é metano, trato esse biogás para eliminar alguns dos contaminantes e fazer um pequeno ajuste para poder ser utilizado nas diferentes possibilidades energéticas. A mais convencional e clássica, posso queimar esse biogás de aterro no motor de combustão interna, um motor alternativo, conectado a um gerador elétrico, pronto, consegui produzir energia elétrica. Mas também existem outras possibilidades associadas a esse metano presente no biogás. Nós vamos falar um pouco mais para frente quais seriam essas outras alternativas. Mas, enfim, uma primeira opção de cara, aproveitar esse gás de aterro. Tá? No caso do gás de aterro, é bom frisar que o
tempo de vida desse aterro é relativamente longo, né? São décadas produzindo metano. Não é ao longo de toda essa janela que vai ser economicamente viável explorar todo o metano. Então tem tipicamente uma curva, que possivelmente vocês já viram em outras oportunidades, da geração de metano ao longo da vida de um aterro. Então existe uma janela em que o potencial é maior e eu consigo aproveitar melhor nos motores de combustão interna. Fora desse pico, também é possível usar outras opções, até mesmo microturbinas, para aproveitar esse biometano produzido, esse biogás produzido no aterro. E em alguns projetos de aterro, vocês vão até mesmo encontrar escadinhas de implementação gradual de motores para aproveitar a geração de metano. Mesmo depois do fechamento do aterro, a gente vai ter uma grande produção de biometano, que pode, sim, eventualmente ser explorada economicamente, tá? Sempre o balanço econômico acaba sendo relevante junto com o ambiental. Potencial. Esse potencial foi levantado pela Abrelp. Não sei se dá para enxergar claramente os números, mas em termos de potencial energético usando motores de combustão interna, a gente chega no número para o Brasil, no final das contas, de cerca de 280 megawatts de potência elétrica. Eu não sei se boa parte de vocês pode analisar isso e olhar um copo meio cheio ou meio vazio. 280 megawatts, alguns podem notar que é um número, ok, grande. Outros podem fazer a comparação, bom, Itaipu, só Itaipu, tem 14 gigawatts. Então, são ordens de grandezas distintas. De fato, o potencial energético associado ao aproveitamento do gás de aterro é relativamente pequeno quando a gente está falando numa escala nacional. Longe de mim dizer que isso é insignificante, portanto, esqueça. Para o planejamento energético local, regional, pode fazer uma baita diferença. Então, aproveitar esse potencial é interessante. Só que, pensando também na política que a gente tem para os resíduos sólidos, temos que ser um pouco mais ousados e pensar que no futuro, não no longo prazo, espero que no curto prazo, o que a gente quer evitar é justamente um volume muito grande de aterros. É isso que nós queremos evitar. Mas, de qualquer maneira, já existe um potencial energético associado. Relativamente limitado, mas existe. Possibilidade número 2, que já foi mencionada aqui, e talvez até por preservação da minha integridade física, eu devo passar mais rápido, sobre a incineração. Aqui, o debate, ele até transcende a parte técnica, que é o que a gente estava até comentando no café. Começa a ter uma postura, um debate em que as percepções e as ideologias, até mesmo políticas, começam a transitar demais na mesa de debate. Obviamente, também tem interesses econômicos associados aqui. De qualquer maneira, do ponto de vista técnico, a gente tem que debater essa história da incineração. E, de novo, com a minha fama aí de, na dúvida, taca fogo, para mim, isso aqui é, com certeza, uma opção de interesse. Foi mencionado pelo Flávio anteriormente quais são as grandes críticas iniciais que se tem à incineração. Bom, o princípio é básico. De fato, colocar fogo no resíduo sólido urbano, aproveitar esse calor da combustão para produzir vapor de água e tocar uma central de potência, um sistema de potência a vapor, um ciclo de Rankine. Essa é a tecnologia mais básica envolvida com a incineração, com aproveitamento energético. Críticas. Primeiro, exatamente o que nós vamos queimar? Se existe uma ideia, uma ideologia, uma meta de aumentar a reciclagem, de fato, ao mesmo tempo, existe um receio de, uma vez que você criou uma boca faminta por combustível, se tiver resíduo na área, vai para a queima. Só que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. Se existe uma política, existe um plano para envolver a reciclagem, nós não vamos poder partir do princípio que nós seremos incompetentes e não seguir o plano. Então, se existe a metodologia, existe o plano de fazer, que se faça. E a fação menos nobre para a reciclagem, ok. Vamos ver o que é possível
se fazer incineração. Aqui na incineração, é sempre bom pensar, a gente está envolvendo queima de um combustível. Então, ele quer, melhor para a incineração, são os combustíveis mais nobres, combustíveis que têm poder calorífico mais alto. E aí existe um receio com o pessoal da reciclagem, quem defende puramente a reciclagem. Pode haver uma certa competição, porque muitos dos materiais recicláveis têm um poder calorífico muito interessante. E aí fica muito legal usar um incinerador. Tá? Mas, de novo, repito, não pode ser desculpa a nossa ineficiência na gestão simplesmente eliminar a possibilidade do incinerador. Tá? Outra crítica que aparece, e que foi mencionada pelo Flávio, tratamento dos gases. E ele já mencionou, isso é coisa de décadas atrás, mencionar que existe uma emissão absurda de certos poluentes, dioxina entre eles, a partir dos incineradores. Como foi mencionado, isso passa a ser uma questão econômica, não mais uma questão tecnológica.